nós temos muitos motivos para glorificar o nosso Deus. Tantas verdades que foram proclamadas, meditadas desde ontem, na verdade, desde sexta-feira, nesse acampamento. E nós precisamos mesmo fazer esse caminho do conhecimento das verdades da nossa fé. Que bom eu estava aqui mais cedo ouvindo a pregação do Alexandre Oliveira, porque é preciso meditar sempre. E com a graça de Deus, e é isso que eu peço ao nosso Senhor, que venha a oração do salmista: enviai vossa luz, vossa verdade, Senhor. Nós precisamos, primeiro, da luz, da graça, porque a nossa inteligência está cega devido ao pecado. E a verdade, que precisamos fazer a experiência de um conhecimento para que a libertação aconteça, a libertação dos vícios, dos nossos pecados. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nesta palestra, que nós vamos meditar nesse tempo, a fé na ressurreição e na vida eterna, aqui temos duas verdades da nossa fé. Duas verdades que precisamos conhecê-la com a ação da graça, de uma graça atual. Então é essa graça que eu já estou pedindo para nosso Senhor Jesus Cristo, na ação do seu Santo Espírito, que vem iluminar a nossa inteligência, que venha convidar a nossa vontade a conhecer essa verdade, praticá-la essa verdade. Ontem, na pregação de ontem, eu dizia que o nosso chamado é para conhecer Deus, para amá-lo e para servi-lo. Assim é a verdade. Precisamos conhecer a verdade, amar a verdade e praticar a verdade. Se não há prática, não há santidade de vida. Se não há prática da verdade, não há perfeição na vida, a qual nós somos chamados. E hoje, um dia, a solenidade de todos os santos nos fala sobre isso. Uma grande profecia nesse dia, a liturgia nos apresenta a vida dos santos, daqueles que já conquistaram a vida eterna. Aqueles que na alma já estão na presença de Deus, na visão beatífica, face a face, contemplando a Deus, amando a Deus, com toda a potência da alma, que Deus conferiu a todos nós. Esse é o nosso chamado para conhecer Jesus a cada dia. Lembre-se que quem toma a iniciativa sempre é Jesus. Jesus não é a nossa força, então agora eu vou conhecer a verdade. Não, é Jesus que vem em nosso socorro. Isso nós, enquanto católicos, nós temos que agradecer muito a Deus. A nossa doutrina ensina isso. A palavra de Deus vai nos ensinar essa escolha. João 15,16, não fosses vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. Nós somos escolhidos, então é Jesus que sempre toma iniciativa, é Jesus que vem salvar o homem, é Jesus que vem ensinar a verdade, é Jesus que vem trazer aquilo que nós precisamos para um dia chegarmos à vida eterna, e não parar na morte, e não parar no sofrimento. Tudo isso é passagem, tudo isso, e a partir dessa verdade da ressurreição e da vida eterna, meditada, Santo Afonso Maria de Ligório, naquele livro A Prática do Amor a Jesus Cristo, ele vai falar que para meditar, sem meditação não há luz, sem oração não há a graça de Deus. E como eu preciso da graça, iluminar minha inteligência, o meu entendimento, para eu conhecer a verdade, então eu preciso estar sempre nessa posição de um homem orante, de um homem que medita a palavra, de um homem que busca a verdade. Todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, todas as vezes que nós vamos até a palavra de Deus, lembre-se de uma coisa: não é para buscar a nossa satisfação. Não é para buscar aquilo que são os nossos interesses pessoais, os nossos gostos.
Vamos na palavra de Deus para buscar uma verdade. É essa verdade que se encarnou. Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o verbo. Jesus é o verbo, é o logos de Deus, é a palavra que recria todas as coisas, é a palavra que ressuscitou Lázaro. Nós ouvimos muito bem o Alexandre pregando essa passagem. É essa palavra, é essa verdade que precisa iluminar a nossa inteligência devido ao pecado original. Estamos cegos, São Paulo vai falar. São Paulo diz lá uma das suas cartas: vossa inteligência está obscurecida. Por isso eu gosto muito, em todas as ações de graça, hoje mesmo na missa, quando comungava Jesus e alimentava do corpo, do sangue, da alma e divindade, eu fazia: Senhor, que eu enxergue, que eu veja. Porque eu sou um cego e eu preciso da graça para enxergar essa verdade que me liberta, e somente o poder. Por isso que nós temos que pregar a palavra. Pregadores têm que levar a verdade de Cristo, e não o achismo, e não aquilo que acha, e não aquilo que o mundo, que a moda ensina, que o modernismo, que as ideologias. Não, a verdade que precisa ser semeada, porque ela é a única capaz de transformar a nossa vida, de nos tirar do luto, da tristeza, de uma depressão, do erro principalmente. Por isso que Santo Afonso vai dizer assim: sem meditação não há luz, e se caminha na escuridão. As verdades da fé não se enxergam com os olhos do corpo. Preste bem atenção, católicos. Mas com os olhos da alma, a inteligência, quando o nosso espírito as medita. Espírito aqui é aquilo que São Paulo fala, uma das suas cartas, se eu não me engano, em Gálatas: deixai-vos ser conduzido pelo Espírito e não pela carne. Não é o Espírito Santo, o Espírito. É essa vida sobrenatural que o André estava cantando e orando conosco, ou seja, uma vida superior, a inteligência e a vontade. Porque do contrário, se nós não alimentamos a nossa inteligência, se nós não alimentamos com as verdades da nossa fé, vamos continuar caminhando na carne, na tristeza. Por isso, deixai-vos ser conduzido pelo Espírito. Mas para isso, eu preciso ter uma vida que eu gaste tempo com as verdades, meditando as verdades, vivendo uma vida de oração. Quem não faz, diz o santo, quem não faz a meditação sobre as verdades eternas, não pode vê-las, e por isso anda no escuro, facilmente se apega às coisas sensíveis, e por causa delas despreza os bens eternos. Então entenda, esse conhecer não é com os nossos olhos da carne, mas é com a inteligência iluminada por uma graça. E é isso que nós temos que pedir para o Senhor, essa fé na ressurreição, essa fé na vida eterna. Quando nós falamos assim: eu creio, Senhor. Esse crer é a partir do momento em que a ação da graça, que ilumina o nosso interior, a nossa visão, o nosso espírito, encontrando uma verdade. Conhecimento na Bíblia é muito mais profundo do que o conhecer uma pessoa. Não, o conhecimento é algo profundo, é de fazer uma experiência com aquela verdade. Quando isso acontece, então eu posso fazer um ato de fé: eu creio. E são nesses atos de fé que a alma vai crescendo, são nesses atos de fé que eu vou crescendo numa vida de espiritualidade, uma intimidade com Jesus. Não há outra forma. Grande ensinamento de Santo Tomás de Aquino sobre isso, Santo Afonso Maria de Ligório, São Boaventura, tantos outros santos, São Francisco de Sales, São João da Cruz, o grande místico da igreja, Santa Teresa d'Ávila, a própria Santa Teresinha do Menino Jesus, e tantos outros, o venerável Futon Shin, que foi bispo mais de 40 anos, que ele já faleceu em Nova York,
os livros deles, maravilhoso para você mergulhar nas verdades e como funciona esse organismo sobrenatural que nós recebemos no batismo. Como crescer, como eu posso falar, eu creio na ressurreição, eu creio na vida eterna. Primeira coisa, nós precisamos conhecer a nossa fé, é do nosso credo. A nossa fé professa a ressurreição dos mortos, no fim dos tempos e a vida eterna. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 989, escreve assim: cremos firmemente e assim esperamos que da mesma forma que Cristo ressuscitou verdadeiramente dos mortos e vive para sempre, assim também, depois da morte, os justos viverão para sempre com Cristo ressuscitado e que Ele o ressuscitará no último dia. Aqui contém uma verdade imprescindível para a nossa fé, para crescermos no amor a Jesus Cristo, para crescermos em atos de fé, para chegarmos a uma vida de santidade, para que a minha vontade fortalecida possa praticar as virtudes necessárias para a nossa santificação, para nos tornarmos verdadeiramente cristãos. Cristão significa ser um outro Cristo, é deixar que o Espírito Santo venha nos conformar ao Cristo. São as virtudes do Cristo que precisa ser comunicada à nossa miséria, à nossa pobreza, para que essas virtudes eu possa ir praticando, e aí eu vou me tornando santo, eu vou me tornando verdadeiramente um cristão. Eu preciso acreditar. Veja bem, o que significa isso? Viver para sempre, assim que a gente morre. Ontem eu dizia o significado da morte. Os justos viverão para sempre com Cristo ressuscitado, e que Ele, o Cristo, ressuscitará no último dia. Mas já não estou ressuscitado? Lembra que eu dizia ontem que a morte é uma passagem não desejada por Deus, não estava nos desígnios, nos projetos de Deus na criação do homem, mas ela entrou por causa do pecado do homem, e toda a desordem que isso foi gerando e gera em nós, a nossa concupiscência, tudo mais, as nossas paixões desordenadas, as nossas virtudes, seus ímpetos, ou melhor, os nossos sentidos que nos levam a pecar, o nosso amor próprio doentio. Houve essa falta de harmonia, tudo isso acontece. Mas, uma vez que Jesus se encarnou, Jesus se fez homem, Jesus veio se oferecer, porque é a grande oferta. Jesus que oferta ao Pai, para morrendo, entregando a sua vida, derramando o seu sangue, a partir da morte de Jesus. Então, ela é uma passagem para nós. E hoje o Alexandre falava sobre isso. A morte não é a última palavra, a morte não é o fim, a morte é um começo. A morte, na verdade, é uma entrada para a vida eterna. Somente que, nessa morte, no juízo particular, o nosso corpo, ele vai para a terra. Ele não segue junto com a alma na nossa morte. A alma, sim, ao encontro de Jesus, após o julgamento particular, ela vai ou para o céu, eu dizia ontem, ou para o inferno. O inferno é uma verdade de fé, ela existe. E como católico você precisa acreditar nas verdades da fé. Uma vez que você deixa de acreditar numa verdade, você já está cometendo um grande pecado. Então, existe o purgatório, existe o céu, existe o inferno. Somente que ali vai estar a alma. Hoje, quando nós, na solenidade de todos os santos, significa que, com exceção da Virgem Santíssima, ela já está com o corpo glorioso. Nossa Senhora não pecou,
Nossa Senhora não havia o pecado original, não tinha concupiscência. Nossa Senhora, ela, a criatura mais perfeita de Deus, ela sim, assumpta de corpo, de alma, diante da presença da Santíssima Trindade. Mas os outros santos não, estão lá na alma. Então esse ressuscitar, esse crer na ressurreição, significa crer na ressurreição da carne, ou alguns outros teólogos no corpo. As duas formas estão corretas. Que vai acontecer na parousia, na vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E abre aqui, abre um parênteses, pelos sinais, pelo andar da carruagem, pelo sistema político, econômico, mundial, pela fúria da natureza, essa desordem hoje que nós vemos em todas as dimensões da vida humana, os sinais estão claros. A vinda de Jesus está cada dia mais próxima. Nossa Senhora, em suas aparições, tem falado sobre esta verdade. Se preparem, está chegando o tempo do seu retorno. O meu filho está às portas, o meu filho já está voltando. Então, nessa volta de Jesus, que se dará a ressurreição da carne. A igreja, ela crê nessa verdade. A igreja proclama essa verdade. Ela não sabe como se dará. O corpo vai se unir à alma. Aqueles que já morreram em Cristo, que estão no purgatório, que estão no céu, o corpo se unirá à sua alma, e agora alma e corpo vão adorar o Senhor por toda a eternidade, na vida eterna no céu. Da mesma forma, as almas dos condenados, que já estão no inferno, então, uma vez que morreu, não teremos outra chance. O julgamento aconteceu, está acontecido. Se eu morrer na inimizade de Deus, o que eu mereço é a condenação. Então, as almas dos condenados, o corpo também vai se unir a esta alma e voltarão para o inferno. O sofrimento vai ser duplo. Não é mais só a alma, mas o seu corpo também vai sofrer. Igualmente na vida eterna. E aqui, uma outra verdade de fé. Vós sois templo do Espírito Santo. É por isso que também nós precisamos cuidar do nosso corpo. E aqui eu não estou falando a partir da vaidade, do pecado da vaidade. Mas porque o corpo é templo do Espírito Santo. Por isso São Paulo fala, não utilizeis mais os vossos membros, os membros do vosso corpo para o pecado. Para as paixões desordenadas, para os vícios. Porque um dia ele também vai ressuscitar. É um corpo glorioso. Mas ele vai ressuscitar. Vai se unir à alma. E aqueles que tiverem em Deus, aqueles que já foram salvos, vão agora, corpo e alma, adorar o Senhor por toda a eternidade. Essa verdade precisa iluminar nossa inteligência e produzir os efeitos, a força necessária para eu não viver mais uma morte. Quantas pessoas, eu dizia ontem na oração, quantos Lázaros, quantas pessoas mortas. Por quê? Porque não meditam sobre as verdades, porque não conhecem as verdades. É a verdade que libertará, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas a minha parte, cooperando com a graça, eu preciso buscar uma vida de oração, eu preciso buscar a vida de meditação, eu preciso meditar as verdades da nossa fé. Olha que diz Romanos 8:11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, e Ele habita. No batismo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus.
Nos tornamos, mesmo sendo miseráveis, pecadores, com as más inclinações, inclinados ao pecado, com todos os 7 vícios em nós, a concupiscência da carne, as nossas paixões desordenadas, o amor próprio doentio, mesmo com tudo isso dentro, com essas misérias, no batismo, nós recebemos o hóspede santo de nossa alma. Nós recebemos a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nos tornamos por graça, e não por méritos, mas por graça, por misericórdia de Deus, por bondade infinita do nosso Senhor. A graça de ter o Espírito Santo em nós é um mistério. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e vive para sempre, assim também, depois da morte, eu estou lendo o catecismo. Se o Espírito Santo, daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, dará a vida também aos vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. Jesus Cristo dará, isso é uma promessa. E nós podemos acreditar e devemos acreditar nas promessas do Cristo. São essas promessas e tantas promessas que o povo, se você estudar o Antigo Testamento, eles viviam dessas promessas. Eles aguardavam as promessas de Deus. Muito mais agora a partir de Jesus Cristo. A partir da verdade plena, que é o verbo de Deus, que habitou entre nós, que é a força, que é a inteligência, a sabedoria de Deus, o verbo que se encarnou, o Logos de Deus, a palavra criadora de todas as coisas. Podemos acreditar nele. E é dessa verdade que vai alimentando a nossa fé. Para que durante uma prova, diante de uma perca, diante de uma dor, eu não me desanime. Não tem a palavra não vai, o justo viverá pela fé. Chegou, nós estamos nesse tempo mais do que nunca. O justo vive pela fé. Mas não é uma fé sentimento, é uma fé meditada, é uma fé do conhecimento de uma verdade, é uma fé que eu preciso alimentá-la, que eu preciso buscar conhecer essas verdades. É uma fé vivida, praticada. É essa verdade de Jesus que precisa alimentar agora a nossa alma. Nós precisamos de alimentar a nossa inteligência e guardar numa outra faculdade inferior, mas outra faculdade é a memória. As verdades de Deus. Porque é ela que vai conduzir, é ela que ilumina os nossos passos. Está lá no Salmo, o maior Salmo da Bíblia, 116, versículo 105. Vossa palavra, vossa verdade é luz para os meus passos. Para que você, meu irmão e minha irmã, que está agora me assistindo, não caia naquilo que é bíblico, que é promessa e que vai acontecer e já está acontecendo nesses tempos finais, para que Jesus volte, a grande apostasia, para que você não seja um apóstata da fé, para que você não fique dentro da igreja, não considerando aquela verdade, não é isso aqui eu aceito, mas aquilo eu não aceito. A fé não é uma fé de conveniência. A nossa fé, ela não pode ser uma fé relativa. Não existe o relativismo. Relativismo, eu vivo a fé do meu jeito. Não, só tem uma maneira de você viver a fé. É a fé da doutrina. É a fé de 2000 anos. É a fé dos apóstolos. É a fé dos santos padres. Do conhecimento das verdades.
Porque do contrário, eu vou atrás de falsas doutrinas, muito mais, eu vou de ideologias que têm adentrado a Igreja Católica. O Papa Paulo VI já disse isso naquela década dele, que a fumaça de Satanás entrou dentro da igreja. As mentiras de Satanás entrou na igreja. Os erros, as ideologias que Bento XVI tanto combateu, da secularização, do relativismo. Ele começou o pontificado falando sobre isso. Cuidado, porque senão você vai acreditar em qualquer mentira, ou nas meias verdades, que tem adentrado no coração da igreja. Nossa Senhora tem avisado, ficai com o magistério de 2000 anos, ficai com a verdade perene, com a verdade absoluta. Ela tem falado, as meias verdades têm entrado na igreja do meu filho, meia verdade é mentira. Mas se eu não tenho uma vida de oração, de meditação, a minha inteligência não vai ser iluminada, e aí eu vou acreditar em tudo que é falsas, em heresias. E aí a minha vontade enfraquecida, porque não foi eliminada pela graça, por uma verdade, ela não vai ter força para praticar aquilo que a verdade me pede. A confiança em Deus é promessa de Jesus. Os mortos, dentre os mortos dará a vida também aos vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. Tertuliano dizia que preste atenção, Tertuliano dizia que a confiança dos cristãos é a ressurreição dos mortos. Ele continua, crendo nela, somos cristãos. Olha o que ele comparava, a ligação que ele fazia em crer na ressurreição, em crer na vida eterna, em crer nas verdades da nossa fé, com o ser cristão. Não dá para dizer que você é católico se você duvida de uma verdade. Se você não aceita uma verdade, você deixa de ser católico. Vai ser católico de censo, de pesquisa do IBGE, vai ser católico de fachada, superficial. Esses não aguentarão a apostasia e a grande desolação que está próximo de acontecer. Esses não vão permanecer em pé diante dos escândalos que irão acontecer, que vão surgir. Porque isso é bíblico, porque isso que eu estou dizendo agora é catecismo da Igreja Católica. São as profecias da Virgem Santíssima. O André brincou, mas era sério, quando ele pediu para Nossa Senhora de Akita interceder por mim. Eu tive a graça de estar lá no Japão, Nossa Senhora de Akita, onde a imagem chorou sangue. E na época, Hatsugi, conhece o tal de Hatsugi? Ele deu como verdade as aparições a irmã Agnes, a partir do ano de 1978. E acho que no ano por volta de 2000, eu tive a graça de estar lá, fazer um retiro, rezando, diante daquela imagem que chorou sangue. É uma das profecias mais fortes para os nossos tempos, é a profecia de Akita. Quem gosta muito da profecia de Akita é o padre Duarte Lara, nosso querido padre Duarte Lara, e tantos outros na igreja. Está muito ligado com Akita, com Nossa Senhora de Salete, quando Nossa Senhora chorava sangue pelos pecados, mas principalmente daqueles que são chamados a proclamar a verdade. Chegou esse tempo. Nossa Senhora tem falado que muitos não vão testemunhar a verdade mais. Vão acovardar. Vão amedrontar.
vão negar nosso Senhor Jesus Cristo, porque se você nega a verdade, você está negando Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nossa Senhora disse que aqueles que derem testemunho da verdade serão expulsos, serão perseguidos. E se eu já não estou alimentando hoje das verdades, eu dizia ontem, não vai dar para improvisar. Você não improvisa testemunho de vida. Você não improvisa santidade. Nosso pai fundador escreve isso, que a santidade não se improvisa. Ou se eu não estou caminhando agora no conhecimento, se eu não estou crescendo na intimidade com Jesus, na hora que foi pedido o meu testemunho, eu vou negar Jesus Cristo. Então Tertuliano dizia que a confiança dos cristãos é a ressurreição dos mortos. Crendo nela, somos cristãos. O próprio Jesus ligou a fé na ressurreição à sua própria pessoa. Está lá em João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus Cristo ressuscitou. Ele é Deus, Ele ressuscitou. Mas aqueles que foram batizados já experimentam essa ressurreição do Cristo em nossa vida. É preciso então crescer, pedir a graça de Deus cada dia mais para conhecer, mergulhar nas verdades, crescer na fé. E também sobre a verdade da vida eterna. O próprio Jesus, de modo especial, ligou a vida eterna com a Eucaristia. Olha só, que maravilha nós católicos. E é graça, não é merecimento. É graça, hoje podemos receber Jesus a Eucaristia. O corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que comungam no estado de graça, aqueles que comungam Jesus, que é alimento do corpo, da carne e do sangue de Jesus Cristo, com as disposições necessárias, seja elas disposições exteriores e interiores, aqueles que têm um desejo profundo na sua alma de alimentar do Senhor, esses já têm a vida eterna dentro de si. Por isso, Jesus, de modo especial, ele liga a vida eterna com a Eucaristia. Se você quiser tomar a palavra aí na sua casa, no Evangelho de São João, capítulo 6, o próprio Jesus, ele vai nos dar e revelar esta verdade. João 6, 48, 58. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 48 a 58. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Vossos pais, no deserto, comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. E aqui não é a morte física, é a segunda morte, é a condenação, é o julgamento que já acontece no dia que a nossa alma se desprende do nosso corpo. Jesus está dizendo: se você come do meu pão, se você come da minha carne, você viverá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras,
Os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Hoje, essas pessoas não falam mais assim, como podem, mas todas as vezes que você vai diante do sacerdote, quando você vai diante do altar para receber Jesus, hoje são eles que estão vindo até o banco, né? Mas todas as vezes que você vai até o sacrifício de Jesus, sem as disposições interiores e exteriores, sem o desejo de ser santo, sem o desejo de crescer na verdade, qual a diferença? Você não está negando explicitamente, mas implicitamente. Muitos comungam sem acreditar no que está comungando. Não há mudança de vida. Não há conversão. E é promessa de Jesus: aquele que comer do pão que eu lhe der, viverá eternamente. Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação. Você pode dizer na sua casa: eu creio nessa verdade, Jesus. Eu creio, seu alimento de vós, eu tenho já a vida eterna. Eu creio que o meu corpo vai ressuscitar também. Mas é preciso conhecer essa verdade. É preciso mergulhar nessa verdade, para que você tenha atos de fé e para que você progrida nas práticas das virtudes. Santo Afonso dizia também sobre a comunhão diária: como pode comungar diariamente e não deixar a gula, e não deixar a maledicência, e se não deixar as fofocas, as conversas fúteis e tolas, vazias? Como pode comungar o Senhor e não ter mudança de vida? Porque não comunga para a própria salvação, porque não comunga do que está sabendo, o que está acontecendo, do milagre que está acontecendo, do mistério que está acontecendo, e que é a própria vida que está sendo comunicada à nossa pobreza, à nossa miserável alma, à nossa vontade fraca, iluminando a nossa inteligência cega. É o próprio Cristo que vive agora. Aquilo que São Paulo fala: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Quando eu estou comungando, quando eu estou nesta verdade, de recebendo o nosso Senhor, de alimentando do corpo, do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho, é uma explosão, é um acreditar dentro da minha alma, aquele mistério que está sendo acontecido naquele momento. É a verdade suprema, é a verdade absoluta que vem iluminar o meu interior, que vem fortalecer, que vem me ajudar a mortificar as minhas paixões, os meus sentidos, que vem iluminar a minha inteligência, que vem curar a minha memória, que vem fortalecer a minha vontade, que vem me dar a graça de praticar as virtudes no dia a dia, e crescer na fé, e alimentar a minha fé, para que eu não duvide de nada que Jesus deixou à sua igreja, para
que realmente eu viva como um verdadeiro cristão, e não só de nome, e não só de folhas, como aquela árvore que Jesus amaldiçoou no Evangelho, porque não tinha fruto. Posso até não ter folhas, não ter aparência de cristão, mas eu preciso dar fruto a partir de uma vida entregue à verdade do Cristo. Senão eu vou estar me enganando. Eu vou estar brincando com a minha salvação. Eu não vou estar proclamando com a minha vida que eu creio na ressurreição. Como eu posso proclamar que eu creio na ressurreição e na vida eterna, se eu continuo vivendo como um mundano, um apegado aos bens terrenos, aos pecados, aos vícios? Como eu posso proclamar que eu creio nessa verdade, se a minha vida não condiz com aquilo que eu estou proclamando? O catecismo, ele ensina que na morte, que é a separação, no parágrafo 997, que é a separação da alma e do corpo. O corpo do homem cai na corrupção, como eu dizia, ao passo que a sua alma vai ao encontro de Deus. E eu peço mesmo que o Senhor venha iluminar a nossa inteligência agora, para você fazer uma experiência com essa verdade, para você conhecer essa verdade. Lembra que Santo Afonso nos ensina, não com os olhos da carne, com os olhos humanos, mas com o olhar da fé, iluminada, ficando à espera de ser novamente unida ao seu corpo glorificado. Eu vou ler novamente. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 997, ensina aqui, na morte do nosso corpo, aquele ente querido que você perdeu, que é a separação da alma e do corpo. O corpo do homem cai na corrupção, ao passo que sua alma vai ao encontro de Deus, ficando à espera de ser novamente unida ao seu corpo glorificado. Deus, em sua onipotência, restituirá definitivamente a vida incorruptível aos nossos corpos, unindo as nossas almas pela virtude da ressurreição de Jesus. A ressurreição dos mortos está intimamente associada à parousia de Cristo. Ou eu creio nessa verdade, e ela vem me libertar, ela vem me impulsionar a praticar as virtudes, a crescer na intimidade com o nosso Senhor, a dar testemunho da qual nós somos chamados a testemunhar. Ou eu cresço na santidade de vida, ou eu vou continuar no erro. Eu dizia ontem, e aqui fundamenta que o homem vai morrer uma única vez. O homem morre uma única vez e já acontece o juízo. Nós não teremos oportunidade em outras vidas para a salvação. O tempo de crer é agora. O tempo de crescer na fé, nas verdades é agora. O tempo de crer na ressurreição, na morte uma única vez, e já vem o julgamento. E na ressurreição da carne ou do corpo é agora. Depois não tem fé, porque você vai estar olhando. Depois não tem fé. A fé é para crescer no tempo que a igreja está peregrinando. Os santos já alcançaram a vida eterna. Hoje eles não têm fé e esperança, eles têm a adoração, o amor a Deus. Eles já estão contemplando, e nós precisamos também conquistar essa vida que os santos já alcançaram, porque eles acreditaram na verdade ensinada por Jesus Cristo. Eles acreditaram nas verdades que os apóstolos ensinaram, na fé dos apóstolos, no creio dos apóstolos. Lembre-se que a nossa fé é a fé da igreja antes.
Não existe outra verdade, não existe outra fé. É essa a fé dos apóstolos. É essa que Jesus deixou para a sua igreja, para que o depósito da fé, pelo magistério da igreja, seja guardado agora. E infelizes daqueles que são chamados a proclamar essa verdade e não estão mais proclamando. Seja por medo, seja por interesse. A igreja sabe que haverá a ressurreição da carne, a união da alma ao seu corpo no último dia. Não sabe como isso será, mas a nossa participação na Eucaristia já nos dá um antegozo da transfiguração de nosso corpo por Cristo. A igreja também crê na vida eterna. A morte não é o fim, é o novo nascimento, é o nosso nascimento, após a vida terrena, quando Deus julga conveniente, chamando a si. Por isso que nós temos que aceitar a morte dos nossos queridos, dos nossos familiares. Quando Deus chama, primeiro que Ele tem o direito de chamar. Ele deu a vida, e Ele sabe o momento que precisa ser retirado desse mundo. Ele sabe o momento em que Ele deve se comparecer, ou melhor, que a alma deve comparecer diante do justo juiz que é Jesus Cristo. Jesus não veio para julgar, Jesus não veio para condenar, Jesus veio para nós que somos os doentes, nós que somos os pecadores. Por isso Ele deixou a sua doutrina e as suas verdades, para que agora eu cresça na santidade de vida, eu deixe uma vida de pecado, e eu cresça na intimidade com Ele, no amor, que é o meu chamado, conhecimento da verdade, o amor à verdade e a prática da verdade, o amor a Deus, o conhecimento a Deus e a vida santa. É isso que a igreja ensina, é isso que a igreja crê. Quem viveu infidelidade a Deus nesse mundo, terá para sempre a comunhão com Deus, ou a visão face a face, da beleza infinita, desde que esteja puro de qualquer resquício de pecado. Gente, quando eu proclamo a fé na ressurreição, quando eu proclamo a fé na vida eterna, eu estou proclamando ao mesmo tempo que eu não posso continuar no pecado, que eu sou chamado a uma vida de santidade, que com a graça de Deus eu preciso ir eliminando os pecados capitais, eu preciso ir eliminando os meus pecados, ao ponto de chegar à perfeição, que é ou santidade de vida. Quando eu proclamo a verdade junto com a igreja, quando eu creio naquilo que a igreja acredita, eu estou fazendo um ato de fé. Isso significa que eu estou crescendo na vida espiritual. A minha inteligência ela é mais rápida para enxergar a verdade. Eu dizia ontem que Adão e Eva, quando foram criados, não tinham o pecado original, a inteligência não tinha dificuldade de ver a verdade. Eles não tinham dificuldade de ser de Deus. Eles não tinham a dificuldade de amar a Deus, ou seja, as práticas das virtudes. Mas é isso que Deus está nos dando a graça hoje, essa revelação, a verdade que ilumina. O Papa Bento XVI, na encíclica Spei Salve, escreveu, presta atenção, ele começa com uma pergunta: queremos nós realmente isso? Viver eternamente? Olha a pergunta de Bento XVI, o nosso querido Papa Emérito. Queremos nós realmente isto? Viver eternamente? Ele continua: hoje, muitas pessoas rejeitam a fé. Talvez, simplesmente porque a vida eterna não lhes parece uma coisa desejável. Não querem de modo algum a vida eterna, mas querem a presente. É por isso que as pessoas não aceitam a morte, não querem morrer.
Porque não estão querendo a vida eterna. Os santos desejavam a morte. Os santos, eles viveram luto quando perdia alguém, como eu disse ontem, chorava e tudo mais, mas eles mesmos desejavam a morte. Não temiam a morte, não tinha traumas de morte. É porque nós não queremos deixar a vida presente. A gente quer continuar no pecado, nos prazeres, nas nossas satisfações, buscando os nossos gostos. Nós não queremos morrer para nós mesmos, nós não queremos crescer na virtude da abnegação, nós não queremos carregar a cruz. Queremos vida fácil. Então, o Papa Bento XVI, ele diz, querem a vida presente. Antes, a fé na vida eterna parece, para tal fim, um obstáculo. Então é preferível não acreditar mesmo na vida eterna. Ou viver como quem não acredita. Talvez, dificilmente um católico vai dizer expressamente, eu não acredito na vida eterna. Mas vive como se não acreditasse, que é a mesma coisa. É isso que Bento XVI coloca na Spes Salvi. Parece que tal fim é um obstáculo. A esperança da igreja é a vida eterna, onde o reino de Deus será pleno. Significa que a tua esperança também, meu irmão e minha irmã, precisa ser a vida eterna. Esse mundo é o tempo de conquistar a vida eterna, não para se apegar a ela. A esse mundo, as coisas, as pessoas. Eu devo amar as pessoas, mas não ficar apegado, colocar ela como centro da minha vida. Ai, se ela me deixar eu vou morrer também. Eu amo a Luciane de paixão, eu amo meus filhos, mas se eles morrerem eu não vou morrer junto, a não ser que Deus queira que eu morra no mesmo tempo, aí é diferente. Porque eu creio na vida eterna. Eu creio que Deus tem um dia já contado para a minha vida. Ele sabe de como eu vou morrer, o dia que eu vou morrer. E eu preciso estar preparado para esse dia, porque eu creio na ressurreição. Eu creio na ressurreição dos mortos. E eu quero viver diante de Jesus. Eu desejo contemplar Jesus face a face. Eu desejo amá-lo com toda a minha vontade, com toda a potência da minha alma. Eu desejo isso para a minha vida. São Paulo dizia que o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Tem música aqui já, viu, André? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque São Paulo desejava. Não é a morte pela morte, mas a morte é a passagem para estar com Cristo. É a passagem para eu estar eternamente com a Virgem Santíssima, a grande mãe de Deus, a Theotokos, o Cristo ressuscitado, Pantocrator, a Santíssima Trindade, os santos que já estão contemplando hoje a glória de Deus, que passaram por tudo aquilo que nós passamos, sofrimento, percas, mas eles estavam revestidos de uma graça, eles tinham um desejo na alma, eles buscavam a verdade, incansavelmente, pela vida de oração e pela prática da meditação, pela busca da Eucaristia, dos sacramentos, pela palavra de Deus. Filipenses, ou melhor, livro de Tito, 2:13. Na expectativa da nossa esperança feliz, a aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Essa é a esperança da igreja. E essa precisa ser a minha esperança e a tua esperança. Jesus já não está no sepulcro. E eu não posso permanecer no sepulcro. Jesus ressuscitou, e na ressurreição e nos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, da ressurreição de Jesus,
eu ressuscitarei também. Por esta esperança, a igreja busca a santidade. Preste atenção. Por esta esperança da vinda gloriosa do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, na parousia, nos céus novos e terra nova, que a igreja busca a santidade, pois sabe que sem a santidade ninguém pode ver o Senhor. É por isso que nós não podemos ficar com medo da morte, ou da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que nos preparar. É diferente. Nós temos que ser como aquelas virgens prudentes do Evangelho, com o óleo, a lâmpada acesa, com a inteligência enxergando, com o óleo da graça, iluminando, 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 porque eu busco a verdade, porque eu rezo, porque eu oro, porque eu busco o sacramento, porque eu busco meditar as verdades. Então, eu estou com óleo, eu estou aceso, a minha lamparina está acesa, eu não estou nas trevas, eu não estou na escuridão. Então pode vir nosso Senhor Jesus Cristo, ou Ele pode me chamar ao encontro dEle. É preciso, meus irmãos, desejar o céu. Os santos era o que eles mais tinham no coração, na mente, no pensamento, nos desejos. Era a vida eterna. Era estar com Jesus Cristo. Diz místicos que quando Jesus morreu, Nossa Senhora pedia, não porque ela não queria sofrer, mas ela pedia para levá-lo com Ele também. Que a saudade dele com Ele, por Jesus, era grande. Nós precisamos pedir essa saudade também na nossa alma de Deus. E não saudade do pecado, da vida velha. Nós temos que pedir essa graça, essa saudade do céu, que é a nossa morada eterna e definitiva. Se tem um desejo, a saudade de Deus, se eu alimento pela verdade, se eu cresço pela fé, eu deixo de temer a morte, e deixo de temer a morte dos meus. Conhecemos aquela passagem lá no livro de Macabeus da mãe, que foi entregando um dos 7 filhos, se eu não me engano, um de cada vez, e foi ao martírio, e ela só dizia: seja fiel aos patriarcas, seja fiel a Deus, porque logo logo nós ressuscitaremos. É isso que a palavra, é isso que essa verdade nos leva a meditar. Eu sou de Deus, eu sou do céu, eu não posso perder o céu, eu preciso ganhar o céu, por isso eu preciso da graça, porque eu não tenho força, tudo posso naquele que me fortalece, mas Deus vai dar a força para aqueles que pedem, para aqueles que rezam. Não pode ser uma heresia do quietismo. Vou ficar quietinho aqui agora, e aí vai... Não. Precisa da nossa cooperação, do nosso esforço. É buscar a santidade. Buscar a santidade. Ou seja, é a procura no amor da verdade, procurar a verdade, amar a verdade, praticar a verdade. É isso que nos torna santo. Não é emoção, não é sentimentalismo. Posso não ter sentimento nenhum, não sinto Deus, não importa. Eu preciso buscar a verdade, amar a verdade, praticar a verdade. Isso já é fervor. Não precisa ter, não é sentimentalismo, não é emoção. Desapegar de todas as coisas e buscar as coisas do alto. Colossenses 3:1. Eu quero terminar para rezar com vocês um pouco. É necessário alimentar a fé, meus irmãos. E o tempo de alimentar a fé é hoje.
Até porque você não sabe se você vai ter o amanhã. Mas o tempo é agora, é esse mundo, é agora, que é o tempo de alimentar. Por isso Jesus deixou as verdades, por isso Jesus deixou o magistério, por isso Jesus deixou a sua igreja, por isso Jesus deixou a palavra, para meditarmos, para alimentar a nossa fé. Fé é, antes de tudo, um ato do intelecto, pois trata-se de conhecer uma verdade. Eu vou repetir: fé é, antes de tudo, um ato da inteligência, do entendimento, pois trata-se de conhecer uma verdade. Busque a verdade, não busque emoção, não busque novidades, não busque ideologias, não busque vida fácil, busque a verdade. Não busque os seus interesses, busque a verdade, porque é a verdade que vai nos libertar. Segunda vez que acontece isso. Ótimo. Busque a verdade. Peçamos para Deus a graça de conhecer a verdade. E é pela oração, é pela meditação, que alimentamos a nossa fé. Posso ficar aqui, câmera, na frente? Vamos rezar. É pela oração que Deus envia a graça. Peça agora, onde você estiver, da forma que você se encontra, com as tuas emoções, com os teus sentimentos, com as tuas paixões. Peça para Jesus agora a graça. Senhor, eu estou lhe pedindo em favor dos meus irmãos, mas também da minha família, da minha vida. Ilumina a nossa inteligência, o nosso intelecto, Senhor, o nosso entendimento. Dai-nos conhecer a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que santifica. Dai-nos, Senhor, esse desejo por Ti, Jesus. Há tantos desejos em mim, Senhor, desejo pelas coisas que passam. Há tantos apegos em mim por pessoas, pelos bens materiais, Jesus, pela posição, pelo poder, pela fama, pela riqueza. Senhor, venha me iluminar nesse dia. Dá-me conhecer, Senhor, a Tua verdade, o Teu amor. E dá-me força, Senhor, para praticar, para Te amar, Senhor. Para crescer no Teu amor, na prática do Teu amor, Jesus Cristo. Senhor, ao olhar para a cruz, eu vejo como o Senhor me amou. Senhor Jesus, o Senhor derramou o Teu sangue. O Senhor sofreu por minha causa, e você pode dizer a mesma coisa. Jesus, o Senhor sofreu por causa do Ricardo. O Senhor estava pensando em mim, Jesus. A cada prego, Jesus, que perfurava o Teu corpo santo, Jesus, o Senhor olhava para mim. O Senhor sofria por causa dos meus pecados. Quem Te condenou, Jesus, fui eu, Jesus. Eu não sou inocente, Jesus. Eu faço aquela oração do bom ladrão. Nós não somos inocentes. Nós somos culpados, Jesus, do Teu sofrimento. Mas o Teu amor é muito maior. O Senhor sofreu porque o Senhor amou, e amou muito, e suportou todas as dores, humilhações, sofrimentos por causa de mim, Jesus. Me ensina a Te amar, Jesus, porque ainda eu não Te amo. Jesus, eu sou egoísta. Senhor, eu não tenho capacidade de Te amar. Se o Senhor não amar em mim, se o Senhor não aumentar a graça, se o Senhor não aumentar em mim, aperfeiçoando a graça santificante, se os dons do Espírito não vier aperfeiçoar as minhas virtudes, Senhor, se o Senhor não amar em mim, na virtude teologal da caridade, eu não posso Te amar, Jesus, porque eu sou egoísta, porque tudo eu quero buscar a minha vontade e não a Tua, Senhor. Eu lhe peço, Jesus, liberta-me, Jesus, do pecado.
O pecado é o pecado que eu tenho que temer, não a morte, Jesus. É morrer no pecado que eu tenho que temer, Jesus. Eu tenho que temer, Jesus, é te ofender. Jesus, eu não quero mais te ofender, Senhor, mas eu te ofendo. Jesus, eu te ofendo, eu sou infiel a ti, a tua graça, Jesus. Mas eu creio no teu amor. Eu creio na tua misericórdia, Jesus. Eu creio na tua infinita bondade, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Você pode ir dizendo para Jesus: eis-me aqui, Senhor. Faça a tua vontade. Dai-me conhecer a tua verdade, Senhor, para praticá-la, para amá-la, Senhor. Tira-me de todo erro, de todo engano, Jesus. Liberta-me de toda falsa doutrina, de tudo aquilo que eu aprendi que é contrário à tua verdade, Jesus. Os enganos, as dúvidas. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que eu não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater,